A palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer, amada igreja, que eu não sou um pregador, aleluia, de Gideões. Não sou um pregador, aleluia, que pulo, salto, entrego chaves de casa, de apartamento. Mas eu sou um pregador, aleluia, usado e remido pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E quero dizer mais ainda: não tenho estudo, aleluia, para me ler a palavra, para me explanar a palavra. Mas não é o estudo, aleluia, que vai me trazer, aleluia, palavras bonitas, não é palavras, aleluia, que eu trago do meu coração, mas é palavra que vem direto do Espírito Santo de Deus, aleluia. Quem vai falar nessa noite vai ser o Espírito de Deus, aleluia. Eu vou ler e o Espírito de Deus vai me guiar, vai me dominar, amém? Louvado seja Deus. Abre a tua Bíblia, aleluia. É uma passagem muito conhecida, aleluia. Eu gosto muito, aleluia, de ler e falar desta palavra. Abra lá em João 8:32. É conhecida a palavra. Louvado seja Deus, mas pode passar 10 pregadores por aqui, mas os 10 pregadores não pregam a mesma palavra. Que a palavra ela se muda, vai se mudando de tipo, cada tipo Deus usa. Um pregador de um tipo, usa outro de outro tipo. É conforme você necessita de ouvir a palavra do Senhor, amém? Todos acharam? João 8:32. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Todos acharam, amém? Glória a Jesus, aleluia. Vou ler só um versículo, aleluia, e Deus vai trabalhar nesta noite. Que diz a palavra do Senhor assim, aleluia. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Daí. E conhecereis a verdade vos libertará. Pode sentar. Louvado seja Deus. Amados, eu quero dizer que nessa noite eu estou aqui porque eu conheci a verdade. Amados, eu quero dizer que você está aqui porque você conheceu a verdade. E a verdade te libertou e hoje você está aqui. Louvado seja Deus, aleluia. Então nessa noite eu quero dizer que Deus tem algo tremendo para mim e para você, aleluia. Porque conhecemos essa verdade e essa verdade vai levar nós até o trono do Senhor, aleluia. Aleluia. E ainda tem mais, aleluia. E essa verdade nós tirou do mundo do pecado. Como dizia aquele hino, aleluia, na porta da salvação. Que Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Aleluia. Aleluia. Muitos por aí podem dizer, aleluia, que nós estamos aqui na igreja, já estamos salvos. Nós não precisamos, aleluia, de ninguém mais aí de fora. Mas nós precisamos, porque a palavra de Deus, aleluia, ela trouxe nós aqui. Ela mandou nós vir servir ao Senhor, fazer a obra de Deus. Mas a palavra de Deus não vai falar, aleluia, que os problemas iam terminar. Aleluia, as lutas iam acabar. Porque as lutas continuam. Mas agora continua na presença de Deus. Porque se nós sofríamos, aleluia, lá no mundo do pecado, lá na maçã do pecado, nós sofríamos bem mais do que nós sofremos hoje. Hoje, amada igreja, eu quero dizer para você que hoje nós sofremos luta, barreiras, pedradas, é algo, aleluia, que muitas vezes nós pensamos até de parar.
Mas nós olhamos por dentro desta palavra, aleluia, que diz, aleluia, que nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Por que vamos parar? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Amada e querida igreja, aleluia, eu tenho para dizer, aleluia, que eu mesmo, aleluia, passei lutas e lutas, pedradas e pedradas, mas não desisti dessa caminhada. Jesus! Aleluia! Louvado seja Deus, como dizem por aí, aleluia, pessoal mundano, puxaram o meu tapete, mas não puxaram o meu Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia, louvado seja Deus, pensaram de fazer bonito, falar bonitinho, aleluia, e ficar te empurrando para fora da casa de Deus, aleluia. Mas não foi isso que Deus quis. Deus, aleluia, muitas vezes deu essa prova para mim, para minha esposa, aleluia, mas era só para nós ter uma bagagem, porque o crente sem bagagem para o céu não vai, e nós temos que ter uma bagagem, nós temos que ter algo para contar, aleluia, para os irmãos, para contar para a igreja, aleluia, o que nós passamos, o que nós sofremos, mas damos glórias a Deus. Vamos marchando, vamos dando glória, vamos marchando, mas vamos dando glória, glórias a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Amada e querida igreja, ficamos 3 meses para 4 meses sem pastorear a nossa igreja. Por quê? Porque o inimigo fez uma cilada ali, aleluia. Louvado seja Deus, e conseguiu fazer o que eles queriam. Aleluia, mas eu olhando ainda por dentro da palavra, eu sabendo, aleluia, que a obra do Senhor não pode ser escandalizada. Eu não ia brigar por causa de um altar, eu não ia brigar por causa de uma placa, mas por causa do meu Deus eu brigo. Eu brigo, mas no joelho no chão. Aleluia, jejum e oração, aleluia. A placa não vai salvar ninguém. Quem vai salvar é Jesus. Aleluia. E ficamos orando a Deus, e Deus, aleluia, falando comigo, aleluia. Acalma teu coração, que era só para me acalmar meu coração, aleluia, porque amada e querida igreja, eu já estava, aleluia, a fim de vender a minha casa. Eu comentava com o pastor Fabrício, que nós sempre conversamos diariamente, aleluia. E Deus um dia falou, aleluia, na própria igreja nós somos, aleluia, que nós não era mais pastor, nós entregamos, aleluia, ali o cargo, mas ficamos, aleluia, dentro da igreja para não ficar fora da igreja, para não dar o braço a torcer ao inimigo, para nós ir lá para o mundo, beber cachaça, fumar cigarro, né? Louvado seja Deus, e o inimigo viu que não pôde com nós, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E Deus foi trabalhando, até que as portas se abriram de novo. Aleluia! E muitos, aleluia, louvado seja Deus, falavam para mim, aleluia, você vai voltar ainda, porque esta obra foi você quem fundou, foi você quem levantou. Você vai voltar porque Deus está trabalhando. Se Deus escolheu você aí, Deus vai te levantar aí de novo. Aleluia! E dito e feito, Deus levantou nós ali, estamos ali, aleluia, e está uma bênção, aleluia, o trabalho do Senhor. Fizemos o culto, aleluia, de outro ministério, aleluia. Abrimos de novo. Ficou 2 meses quase fechado, 1 mês e pouco fechado, quase 2 meses, aleluia. Abrimos com outra placa, mas a placa não vai salvar, que nem eu já falei ali na igreja, quem vai salvar é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas o pastor Fabrício foi ali, aleluia, ontem, aleluia, pregar, aleluia. Ele viu, aleluia, que
as coisas estão andando. Tudo que aconteceu, mas ainda não saíram todos, né? Aleluia. Mas eles estão andando, eles estão em fase de crescimento de novo. Estão crescendo, estão se arrastando, aleluia, para nós e até o céu, né? E ali o inimigo fez uma barbaridade, ali uma coisarada, uma fofocaiada, uma coisarada ali, entre eles lá, e eu só quieto no meu canto. E Deus trabalhando, e Deus, aleluia, me trouxe ali, e graças a Deus estamos trabalhando, aleluia. Foi quarta-feira, aleluia, fizemos um culto, aleluia, ali, louvado seja Deus, foi uma bênção. Ontem foi uma bênção. Deus operou poderosamente ali naquele lugar. Então, amada igreja, isso eu tenho para dizer, porque eu li a palavra, mas isso está junto com a palavra. Porque se eu conheci a verdade me libertou. Então não posso me desgarrar da verdade. Porque a verdade é Cristo, e Cristo me conduz até a vinda dele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, aleluia.